Obrigado. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo? Olá, primeiro, obrigado pelo convite para a gente conversar um pouquinho aqui. Eu vou falar algumas coisas mais conceituais, assim, sobre a importância disso que fazem essas organizações, sobre o quadro geral das organizações de sociedade civil, terceiro setor e a importância das doações, da participação cidadã por meio dessas organizações. E o investimento para o futuro. Então, quando a gente tem algum tipo de recurso que quer fazer o nosso investimento pessoal, nós temos uma série de opções aí, né? Hoje eu vou argumentar nos próximos 15 minutos que o melhor investimento para a gente, para o nosso futuro, ainda é a doação. Pode estar passando para mim, né, velho? De volta aí. Isso. E é sério isso que eu estou falando. Pode passar. É sério. Mesmo. Pode passar. Gente, as organizações de sociedade civil, as ONGs, as instituições, as entidades, são o principal canal pelo qual um cidadão pode pegar aquilo que ele quer para o futuro dele e levar isso adiante discutindo no espaço público. Você pode fazer isso através do seu vereador, né? Não estamos numa situação assim tão confortável para falar disso, mas, enfim, teoricamente, né? Você pode levar para o seu vereador, ou você pode... E aí, assim, é você, indivíduo, eu, Anderson, lá, a família do Anderson, no máximo, que vai falar com aquele representante do povo, né, para levar a minha causa, que é o asfaltamento da minha rua, para dentro do poder público, que é o espaço público, onde a gente discute as coisas de interesse público. Né? É legítimo esse pleito? É legítima essa discussão? Ela é legítima. Não é uma coisa irregular, o cidadão procurar o seu representante e tentar levar a cabo as coisas que ele quer. Mas esse pleito ganha força quando o cidadão, em conjunto com seus vizinhos, procura um vereador com um grupo maior de pessoas e mostra, através de um número de pessoas convictas daquele pleito, que ele é justo. E a melhor forma de você conseguir angariar pessoas para a sua causa, para o seu interesse, que você acredita ser um interesse público, é via uma associação ou uma organização de sociedade civil. Então, se a sua causa é a sua rua, a sua associação de moradores é a sua organização. Se a sua causa é a educação, é criança e adolescente, a sua organização é aquela organização que faz o contraturno escolar, é a associação de pais e professores. São uma série de instituições das quais a gente não participa e poderia participar. Pode passar? E quem é esse mundo? Né? Quem são essas instituições? Hoje são 290 mil organizações. Não hoje, esse dado é de 2012. Tá? Desacelerou o crescimento um pouquinho, então vamos tratar 290 mil, não é pouco. É uma organização para cada 700 pessoas no Brasil. Tá? E nós temos organizações que atendem milhares de pessoas, organizações que atendem 15, 20, 30 pessoas, ou famílias. Então é um conjunto muito variado de instituições com características diferentes e que precisam ser conhecidas. Né? E aí é o primeiro ponto. Então eu pedi para vocês doarem para quem vocês não conhecem. Então vamos começar a conhecer um pouco o que é esse campo. Esse setor como um todo, tá, gente, ele mobiliza aí 2% do PIB nacional, 121 bilhões de reais. É muito dinheiro. É 2%, né? Não é que é 100%. Tem 98% de outras coisas. Mas 2% é um valor importante. Esse setor representa, novamente, 2% das ocupações de pessoas que trabalham no Brasil, trabalham nesse campo. Trabalham em hospitais filantrópicos, em escolas formadas por associações, em grupos de organizações da sociedade civil. E esse PIB ele é maior do que a pecuária e a pesca no Brasil. Então nós temos uma participação no campo, no PIB nacional, maior que a pecuária e a pesca. Nós temos um PIB nominal de segmento que é similar aí a uma série de outros segmentos, 39 segmentos, e é menor somente do que a indústria, construção civil, de alimentos, eletricidade, gás, água e esgoto. A Eletrosul ganhou de nós. Vai por pouco. Pode passar, por favor. O que mais nós temos como campo aí? Olha só, a gente viu que tinha um número lá, né? 121 bilhões. Né? O governo federal, de 2010 a 2012, entre esse período, investiu o equivalente a 5,1 bilhões de reais por ano. Tá? As empresas contribuem aí, através do seu investimento social corporativo, com cerca de 4,7 bilhões.
vamos dizer, até 7 bilhões é aceitável. A gente está brincando um pouco com esses números a partir dos dados que a gente tem, tá? Mas esses dados, eles não são dados completamente exatos, porque não existe tanta declaração do que é doado e do que não é doado. Então se tem uma ideia muito clara, assim, uma ideia bastante confiável, mas não exata, sobre a participação de governos e das empresas dentro desses 121 bilhões de reais que mobiliza o setor das organizações da sociedade civil. E os governos locais é o mais difícil da gente mensurar. Então o último estudo que foi feito disso diz que cerca de 14, 15% dos recursos que compõem o orçamento das ONGs vem de governo, aí local, estadual, federal, né? Isso vai ser 99, então tem um estudo mais recente disso hoje. Mas tirando disso, aí, extrapolando um pouquinho, para a gente brincar aqui, seriam atualmente 18,5 bilhões. Então você tem 18,5 mais 4,7 mais 5,1, você tem ali quase 30, 20 e poucos bilhões, né? Falta para fechar essa conta cerca de 90 bilhões de reais. De onde que está vindo esse dinheiro? De onde que vem o dinheiro que mobiliza esse campo social? Pode passar. Ele vem das pessoas. Ele vem, ou as pessoas, quando pagam uma taxa por serviço que essa organização proporciona, e aí as organizações que estão nesse campo, né, que a gente chama de fast-field, que mais adotam isso são universidades filantrópicas, hospitais filantrópicos, que mobilizam a maior parte do recurso do campo social. As organizações mobilizam recursos menores, mas elas executam menos serviços de prover a assistência e mais serviços de prevenção. Ok? Muito bem. Quem que é, então, esse grupo que hoje está colocando cerca de 90 bilhões de reais? Né? Quem são essas organizações e pessoas? Então, foi feita uma pesquisa aqui na Grande Florianópolis pelo pessoal da UDESC e nós chegamos a números bem interessantes aqui. Isso aqui, as empresas, eu não vou me deter muito nesse quadro, mas você vê que as empresas, elas, 72% delas fazem doação, mas não em dinheiro, elas fazem doação de serviços e bens. A maioria das organizações que fazem doação em dinheiro para as entidades são organizações maiores, empresas maiores. Então, quanto maior é a empresa, mais chance ela tem de fazer doação em dinheiro. Senão ela faz de serviços e bens. Menos de 10% dessas empresas vão lá ver o que aconteceu com os recursos, serviços e bens que elas doaram. Então as empresas não estão construindo uma relação tão forte com as entidades como elas poderiam para de fato participar como organizações do desenvolvimento comunitário. Tá tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Bem. E como é que funciona a decisão dentro da empresa para doação? Ela ainda é personalizada na figura dos dirigentes. Pode passar, por favor? Ainda nas empresas, o valor médio de doação é de 50 mil por ano, mas 50% doa até 5 mil. Então é 50 mil por ano na média, porque tem um número pequeno de empresas que investem muito mais de 50 mil. E o grande número de empresas investem até 5 mil reais, que é um valor pequeno por companhia. Tudo bem? Não existe muito público preferido por empresas, mas elas têm uma tendência a destinar os seus recursos para criança e juventude. E a motivação para elas fazerem essa doação é de fato contribuir. Então, como é uma decisão, apesar de ser organizacional, apesar de ser uma ação organizacional, a doação da empresa, a decisão é pessoal dos dirigentes. Então, de fato, essas pessoas, como todos nós, têm uma vontade, um desejo de fazer, de contribuir para melhorar a qualidade de vida. Isso é real. Também, sim, gostam de contribuir com organizações que elas entendem que fazem trabalhos relevantes. E, por último, sim, tem uma vontade de fortalecer a sua imagem, de ampliar o reconhecimento da sua marca, mas não como uma estratégia de marketing. Isso eu advogo bastante isso. Porque uma empresa que quer fazer o marketing, ela busca um retorno em vendas, né, do seu produto, do seu serviço. Aí para isso é mais barato para ela ir para os canais de marketing regulares, paga uma propaganda de TV, paga um outdoor, espaço no jornal, ela vai ter muito mais retorno de venda do que ela pegar e investir num projeto social. Então o investimento em projeto social na empresa não é uma estratégia de marketing, mas claro, busca reforçar uma presença de imagem. Tudo certo?
Vamos lá. E agora vamos para o que interessa, né? Os indivíduos, que somos nós. Como que nós estamos doando aqui em Florianópolis? Se nós tivermos que fazer um perfil, personalizar um investidor social aqui na Grande Florianópolis, como é que seria essa pessoa? Essa pessoa seria uma mulher casada, de escolaridade superior entre 26 e 45 anos, que mora há mais de 20 anos na cidade onde ela doa. Ela trabalha numa empresa privada ou pública, ela não é uma empresária, ela é uma pessoa que trabalha numa empresa, trabalha numa companhia, e tem uma renda entre 1 a 3 salários mínimos e é uma pessoa católica praticante. Então esse é o estereótipo, né, o perfil do doador na Grande Florianópolis. Muito bem, mulher, porque 52% dos respondentes eram mulheres. Os 48% dos respondentes que fazem doação são homens. Então eu diria que é um misógino, é um homem e uma mulher. Né? Ele está aqui mais para a gente ter uma ideia. Mas tanto homens como mulheres, mais ou menos com esse perfil, 26 e 45 anos, empregados de uma empresa, são as pessoas que estão doando para as organizações hoje. Existe uma relação, uma correlação forte entre religiosidade e doação, aqui na Grande Florianópolis, e a doação em dinheiro, o tipo de doação, né, é em dinheiro feito a pessoas e de forma esporádica. Então, acontece uma necessidade, a pessoa faz uma doação a uma pessoa. Esse é o perfil, o tipo de doação que é feita. E aí, as doações sistemáticas, que são aquelas que a pessoa faz regularmente, 47, quase 50% é feito para a igreja, 31,2% é feito em campanhas regulares. Então, eu sei que na metade do ano tem a campanha X, então a pessoa está preparada, todo ano naquela campanha ela faz a doação. E por último, 30% doa para as organizações de sociedade civil. Aí eu repito, né? Primeiro, eu falei que o principal canal da gente influenciar o espaço público, onde a gente atua, são as organizações de sociedade civil. Agora eu comentei isso. Alguém tem algum outro argumento diferente para a gente discutir em 15 minutos? A gente estudando isso, vendo como acontece o comportamento das pessoas no espaço público, isso é visual, isso é identificável e tem evidências fortes disso. Então, a gente participa pouco e também doa pouco para esses grupos. Pode passar, por favor. Então, continuando. A nossa doação média é de R$50 por ano. Quem de vocês fez doação no ano passado? 2013. 5 pila, gente. 2 pila. 3 pila. 1 pila. 10 pila. Né? Ainda é muito pouco. 200 pila. Uma salva de palmas. Muito bem. Gente, essa é a média, tá? 25% das pessoas não responderam essa pergunta. Não responderam porque a gente não registra a doação que a gente faz. Então a gente não sabe, às vezes a gente doa mais, é verdade, a gente doa, o brasileiro doa, mas ele não registra a sua doação, ele doa tempo, ele doa coisas, doa bens, doa serviços, doa talento, dá uma opinião, a gente adora fazer isso, né? Então mesmo quando a pessoa não pede, a gente faz essa doação, né? De dar um conselho. Normalmente está errado o conselho, mas tudo bem, a gente tenta. Bom, sem público preferido também, então não foi possível nessa pesquisa identificar onde que as pessoas estão fazendo as suas doações. Não existe assim um bloco, né? O povo está doando para as questões de igualdade de gênero, ou está doando para questões voltadas à arte e cultura, então não dá para fazer essa afirmação. Mas, de novo, as causas mais citadas aqui são risco social, campanhas beneficentes, comunidade e igreja. Então são normalmente coisas que impactam a gente num momento específico. E campanha funciona assim, né? Então aconteceu um desastre natural, nós temos uma tendência a nos solidarizarmos com a situação e uma empatia você faz a doação. Depois a gente também não registra, não monitora, não vê o que aconteceu com a doação e a nossa motivação principal como indivíduos é ajudar o próximo. Agora, essa frase é importante que saiu nessa pesquisa. Quem não doa, quem responde só eu não dou. A pessoa disse que doaria se ela tivesse a oportunidade de fazê-lo para uma causa relevante.
Então, se a causa é boa, mesmo quem não doa, doaria. Pode passar, por favor. Então eu volto para o nosso primeiro ponto lá. Como é que eu estou de tempo? Está tudo bem? Tudo certo? 10 minutos ainda? Tá. De novo, eu estou dizendo aqui que o melhor investimento para o nosso futuro, ele vai para além daquilo que eu posso investir e ter retorno para o meu orçamento familiar. Pode passar. Por quê? Daí eu quero refletir com vocês um pouquinho. Porque entre público e privado, o público somos nós. Esse é um problema conceitual nosso aqui no Brasil. Quando você fala público, o que vem na sua cabeça? Governo. O público é governo. Isso não é verdade. Para quem está dormindo, não é verdade. Não é verdade. Público não é governo. Governo é uma forma como nós nos estruturamos para ter uma certa ordem, né, na forma como a sociedade se organiza. Mas público é aquilo que é de interesse, de uso, de responsabilidade de todos. E privado é aquilo que é de interesse, uso e responsabilidade minha. Só que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que é privado, tanto quanto tenho responsabilidade sobre a minha parcela naquilo que é público. E nós conceitualmente confundimos essas coisas. Então quando o cara fala assim, ah, mas aquilo é público, significa que eu não devo cuidar, porque aquilo é uma responsabilidade do governo. Aí depois a gente reclama que custa muito caro, que o governo não faz direito, enfim. Mas veja, nós assumimos de fato a responsabilidade por aquilo que é público, como cidadãos, ou a gente só pensa nisso quando a gente vai para as eleições, vai lá escolher o nosso governo e tal. Nós temos uma chance e várias oportunidades de participar e influenciar naquilo que é público. Uma delas é a discussão que a gente vai fazer e está fazendo aqui hoje, que é essa de poder entender um pouco mais como é que funciona o nosso campo social, o cuidado sobre o sistema de garantia de direito de criança e adolescente, sem custo muito pesado. Então, nós vamos falar aqui de doação incentivada, de doação com dedução fiscal. Ou seja, não vai me custar nada. Eu vou dizer para vocês, vai custar um pouquinho. Vai custar um pouquinho de atenção. Um pouco de atenção. A atenção de utilizar essa oportunidade para começar a participar na mudança que você quer ver acontecer na sua comunidade. Então procure uma organização que está perto de você, que faz um trabalho que você gosta. Você não precisa ter a maior paixão do mundo por aquele trabalho, mas se aproxime daquele trabalho. E você pode fazer isso com uma doação que não te custa nada. Então, já que não vai te custar em dinheiro, porque você vai fazer uma dedução fiscal, é um processo muito simples de fazer. A gente não vai falar do processo aqui, porque ele é tão simples que uma ligação, depois você resolve, fala com o seu contador e ele resolve para você. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que, como é fácil fazer isso e não custa, dedique o seu tempo para dar uma olhadinha lá no site do CNDCA e ver que projetos que tem lá. Quais são os projetos que o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente diz? Esses projetos são importantes para o sistema de garantia de direitos. Então aqui, ó, blá, 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 blá. Quem são as organizações do projeto que você acha mais legal? É a organização XYZ. Aí você vai lá no site daquela organização, você pega o telefone e liga para aquela organização, você vai lá e visita aquela organização, aí você pega os seus 10 pila e vai lá e faz essa doação. E assim, puxa, eu não vou acompanhar. Ok, tudo bem, eu entendo que às vezes a gente não consegue dedicar o tempo para fazer esse acompanhamento. Mas então, se dedique àquela pequena pesquisa online antes de fazer a doação. E no ano seguinte, volte para fazer a mesma doação. E aí você pega o telefone e liga, como é que foi no ano passado? Quais são os problemas que tem no sistema de garantia de direitos? O que aconteceu com os recursos que vocês investiram? Vocês conseguiram fazer o projeto? Não conseguiram? Como é que vocês sobreviveram esse ano? O que aconteceu? Então, essas perguntas, os cidadãos, nós precisamos fazer, para nós podermos entender um pouco melhor e começarmos a conhecer um pouco mais esse sistema. E aí a gente começa a fazer uma reflexão que já é real no nosso campo. Ninguém mais fala hoje se você tem que fazer investimento na área social, se você tem que doar. A gente não fala mais nisso. Não vim aqui dizer para vocês doarem. Isso não é uma discussão moderna, isso é uma discussão antiga. A gente tem que doar. Isso é ponto. A gente precisa fazer investimento. Não tem como não fazer. A gente está fazendo até. A gente está fazendo via igreja, via pessoas que nos pedem. A gente está fazendo. Mas a gente precisa fazer melhor. A gente precisa fazer mais.
Se tu for olhar o índice de doação no mundo, entre 135 países, o Brasil é o número 90. E nós somos a 7ª economia. A gente não está fazendo tanto quanto poderia. Pode passar? Ah, uma frase ali de liberdade. Gente, também tem isso. Agora voltando para o público privado, tá? Essa conversa que eu escuto sempre, porque quando a gente trabalha, o ICOM é uma organização da sociedade civil, e aí eu já ouvi isso muito, menos agora, porque as pessoas estão entendendo um pouco melhor, mas tipo, Anderson, o que você faz? Eu sou executivo de uma organização da sociedade civil. Você é voluntário? Não, eu sou muito bem pago. Eu recebo bem, eu trabalho numa organização grande, conheço várias organizações muito boas, com um impacto social enorme, tenho orgulho disso, porque eu sou um executivo mesmo. O executivo da Coca-Cola ganha bem, ganha bônus para vender refrigerante. Eu eu gostaria de ganhar melhor bônus, porque eu estou ajudando as pessoas. Mas então, assim, esqueçam a ONG como um ambiente exclusivamente de voluntários. Não é. É uma organização séria, com pessoas sérias, preparadas. E aí o que acontece numa organização, hoje quando você conversa com alguém te fala, mas você é uma organização não governamental, você recebe recurso do governo? Aí você fala, sim, eu recebo, eu faço convênio. Mas você não é não governamental. Então como é que você é não governamental e trabalha com recurso público? Amigão, como é que você acha que aquele viaduto foi construído lá perto do Rita Maria? Foi uma empresa que pegou recurso público e construiu um viaduto. Não foi isso? Não foi uma licitação? A empresa não fez isso? Isso não é bom? Então, tudo bem, pegar o recurso do governo para construir um viaduto, pegar o recurso do governo para fazer contraturno escolar. Então vamos pensar um pouquinho. Público não é governo. O recurso, é justo que os recursos públicos sejam investidos da melhor forma possível para prover serviços ao cidadão. Seja fazendo obras, seja prestando serviços, seja fazendo contraturno escolar, cultura, arte e educação ambiental. Ok? Então, assim, por isso as organizações que estão operando com esses recursos também precisam de profissionais competentes que façam coisas competentes, com impacto e tragam transformação. Porém, os recursos públicos, eles são muito amarrados. Quando você faz um convênio para uma organização, você faz um projeto lá, isso acontece também no CMDCA, a organização ela se planeja muito bem para dar um projeto lá dentro do CMDCA. Ela pesquisou, porque na hora de implementar aquela ação, aquela rubrica que ela disse que ia gastar 30 mil reais em pessoal, é 30 mil reais em pessoal. Mas faltou comida, eu posso pegar. Não, você não pode, é 30 mil reais em pessoal. Então, esses recursos fazem, esse tipo de formato faz com que a organização não possa inovar tanto e não possa mudar o projeto para ele ter mais resultado. Então, quando vocês veem um projeto lá no CMDCA, significa que aquele projeto foi bem pensado, ele foi bem estruturado. Então, o que nós precisamos para criar inovação, para fazer projetos que possam fazer coisas diferentes e mais tranquilas, nós precisamos doar o nosso recurso de dinheiro de pessoa física. Aí a organização, isso aqui não está funcionando, corta isso, faz aquilo. E aí a comunidade ganha. Passa lá? Passa lá? Isso. Mais um. Isso. Terminei. Então é isso, gente. O que eu queria dizer para vocês é isso. Nós temos um campo social vibrante, forte, organizações competentes, estruturadas, o CMDCA está organizado, é fácil fazer doação, não é difícil, não tem segredo, e isso é preciso. Usem a oportunidade da doação de dedução fiscal como uma forma de conhecer esse campo, conhecer as instituições e saber a transformação que elas fazem. A partir daí, eu espero que nós possamos ter uma cultura de confiança, onde a gente doe com incentivo fiscal, mas doe também sem incentivo fiscal, para entender que a nossa participação, através da doação, é que vai fazer a transformação que a gente precisa na nossa comunidade. Então, muito obrigado para vocês, uma boa tarde a todos, e, por favor, até dia 31 de dezembro 6%, depois em abril 3%.